Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Eu li aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 13 ao 16. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tinha havido uma grande discussão entre Paulo e Barnabé contra alguns fariseus que tinham se convertido. Estes fariseus, além de ter crido no Evangelho, terem se tornado cristãos, crentes em Jesus, eles estavam pregando, eles queriam pregar Jesus também. Só que quando eles pregavam Jesus para os gentios, eles eram judeus, mas foram lá para o meio dos gentios pregar e dizer para os gentios que se convertiam, que se eles não guardassem a lei de Moisés e não se circuncidassem, eles não iriam ser salvos. E isso é uma grande heresia, porque a salvação é pela fé, é pela graça do Senhor Jesus. É pelo que Jesus fez na cruz por nós. Veja que logo no início da igreja já havia as heresias, já havia os falsos ensinos tentando infiltrar-se no meio dos irmãos. Estes fariseus que haviam crido, eles pregavam que era preciso circuncidar e ordenar a eles que eles guardassem toda a lei de Moisés, senão eles não iriam ser salvos. Mas Paulo e Barnabé, imediatamente eles perceberam o engano. E não poderia haver outra coisa senão uma grande discussão e contenda contra eles. E eles resolveram que tanto Paulo e Barnabé, quanto alguns destes fariseus que pregavam estas coisas, iriam até Jerusalém, aos anciões, aos presbíteros, aos apóstolos, lá da igreja, para resolver esta questão. E quando se reuniram ali em uma assembleia em Jerusalém, num concílio em Jerusalém, Pedro foi o primeiro a falar. E Pedro, ele já deixou claro, muito claro. Se você ler aqui em Atos capítulo 15, 7 até o 11, Pedro, ele é muito claro na sua decisão. Olha o que ele diz: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob o serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Veja que Pedro, ele foi muito claro. Ele não concordou com aqueles fariseus que pregavam que se devia guardar a lei de Moisés e circuncidar para ser salvo. E depois que Paulo e Barnabé, eles contaram os grandes sinais e prodígios que Deus tinha feito por meio deles entre os gentios, todos se calaram e o líder da igreja então, Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, Tiago, líder da igreja em Jerusalém, ele começa então a dar a decisão final. E ele diz que Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Quem que é esse povo para o nome de Jesus? Para o nome de Deus. Qual é esse povo? É a igreja. É a igreja. Quando Pedro, ele disse que não fez diferença alguma entre eles e a nós purificando seus corações pela fé, ele está se referindo à igreja. Para pertencer à igreja, tanto gentios como judeus devem ter fé em Jesus, receber a salvação pela fé. E uma vez que a pessoa tem fé no Evangelho,
Deus purifica os corações, tanto de judeu quanto de gentil, e esses passam a pertencer ao povo que é tomado para o seu nome, que é a igreja. Só que Tiago continua dizendo: com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso voltarei. Ou seja, depois disso do quê? Depois de tomar um povo para o seu nome. Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Ou seja, primeiro o povo é tomado dentre os gentios para o nome de Deus. Depois ele volta. O Senhor Jesus, ele volta. E depois que Jesus volta, já foi completo o povo para o seu nome, que é a igreja. Então ele volta e começa a reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. O que é o tabernáculo de Davi que está caído? É a nação de Israel, que vai ser reedificada no meio do princípio das dores e das dores, no final dos tempos. E segundo a profecia de Amós, que Tiago está citando aqui, ele diz: levantá-los-eis das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Breve Deus vai levantar a nação de Israel das suas ruínas, vai reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Mas isso vai acontecer depois que Jesus voltar, porque no momento, desde lá de Pentecostes até o presente momento, Deus está visitando os gentios e tomando um povo para o seu nome, através da pregação do evangelho. Nós somos esse povo. A nação de Israel é outro povo. O tabernáculo de Davi que está caído é outro povo, também de Deus, mas que está em ruína, no endurecimento de coração. Mas eles haverão de ser reedificados ainda, mas depois que Jesus voltar, depois que o tempo do povo para o seu nome, que é a igreja, estivesse cumprido. O final dessa história é que ficou decidido o seguinte. Veja o que ficou decidido. Na verdade, está escrito no versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Está vendo? A decisão foi essa. A decisão foi essa. Eles deveriam, da lei, eles deveriam guardar só essas coisas essenciais. Mas não para ser salvo, mas para fazer o bem diante de Deus. Não era para ser salvo, porque nós somos salvos pela graça. Os salvos são salvos pela fé e não por obras. Mas da lei eles deveriam observar, como nós devemos observar essas coisas aqui, para fazer o bem diante de Deus, não para ser salvo. Deus quer que nós façamos isso, que nós nos abstenhamos das coisas sacrificadas aos ídolos, de comer sangue, da carne de animal que morreu sufocado, da fornicação, que é todo tipo de relação íntima, relação ilícita, e nós devemos nos abster dessas coisas. Só isso, somente isso. Vamos fazer muito bem se nós nos abstermos destas coisas essenciais. Mas guarda esta palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Lembre-se que nós estamos no ano aceitável do Senhor. Que todos aqueles que creem no Evangelho se tornam o povo de Deus, que é a igreja. E breve Jesus voltará e há de levar esse povo para a casa do Pai. Que Jesus venha. Nós desejamos, amamos a sua vinda e dizemos que esperamos por ele. Aqui, o seu amigo pastor Eliezer, aqui em Mariápolis, São Paulo. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.